Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer e uma honra muito grande participar de uma parte desse seminário Amazônia Mais 21. Hoje nós vamos tratar de um tema que é de suma importância para todo o meio empresarial e, por que não, para toda a população brasileira. Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre a Amazônia no contexto internacional e eu gostaria muito que hoje a gente pudesse realmente debater esse tema de uma forma tão profunda, porque os nossos debatedores, os nossos painelistas aqui são da mais alta qualificação e trazem realmente uma carga muito grande de informações e de conhecimento para todos vocês aqui. Bom, eu gostaria então, antes de começar, fazer a apresentação dos debatedores, dos painelistas de hoje. Eu gostaria de apresentar o embaixador Carlos Lazari. Ele é o diretor da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, é diplomata, foi embaixador do Brasil no Equador e no Peru e atuou em funções diplomáticas na Argentina e nos Estados Unidos. Foi também chefe da Divisão de Operações e Promoção Comercial do Ministério de Relações Exteriores do Brasil e assessor especial da Presidência da República. O embaixador Rubens Barbosa, grande amigo, grande conhecido, é presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp, ocupou cargos no governo brasileiro, sobretudo nas áreas do Ministério da Fazenda e do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Foi também embaixador em países muito importantes e exerceu a Embaixada do Brasil em Londres e em Washington. E, finalmente, o senhor professor Thomas Lovejoy é formado em Biologia em Yale e é professor hoje na Universidade George Mason. Lidera na Amazônia um estudo sobre o funcionamento de fragmentos florestais e os efeitos do desmatamento sobre a diversidade. Foi também conselheiro sobre assuntos ambientais do Banco Mundial e dos governos Reagan, Bush e Clinton, além de ter sido vice-presidente do Fundo para a Natureza. Bom, feito essa apresentação, eu gostaria de falar algumas palavras sobre o nosso texto hoje, sobre o nosso tema hoje, e gostaria, iniciando, de dizer que a Amazônia vem sendo realmente um foco de debate no Brasil e no exterior. Ela tem um papel muito importante, um papel ambiental muito importante, mas também tem um papel geopolítico e estratégico para o Brasil e para os outros países amazônicos da região amazônica. Por isso, iniciativas como essa, com autoridade especialista na matéria, especialistas nacionais e estrangeiros, esse evento promovido pela Fiero, pela Federação das Indústrias da Rondônia, do Estado de Rondônia, são de extrema importância para aumentar informações e corroborar a importância para o setor empresarial a essa agenda e ao bioma da Amazônia. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, apoia integralmente esse movimento liderado pela Fiero e posso relatar agora que, em pesquisa recente feita pela CNI, foram confirmados 2 pontos que eu acredito que até uma grande parte da população brasileira desconhece. 77% da população brasileira foi comprovado que tem muita preocupação com o tema ambiental. E 95% da população brasileira acredita que é possível proteger e desenvolver a região amazônica ao mesmo tempo. Essa agenda passa por diversos temas e envolve empresas, governos e a sociedade civil. Para avançar, nós temos que trabalhar para o combate ao desmatamento ilegal, ao controle das queimadas, à ampliação dos investimentos públicos e privados em pesquisa, desenvolvimento e, seguramente, inovação. E para que a gente possa melhorar as condições da própria região amazônica. A agenda de inserção internacional do Brasil passa
decisivamente pelo meio ambiente e pelo clima. Os acordos internacionais e os compromissos dos países para que o crescimento econômico não seja restrito ao meio ambiente são frequentes e a indústria apoia. O que quer dizer, nós buscamos um desenvolvimento econômico com proteção ao meio ambiente. Apesar das controvérsias da agenda ambiental, também tivemos avanços em 2020, com a entrada em vigor do Protocolo de Nagoya, no Brasil, com diretrizes para o uso sustentável da biodiversidade e para a comercialização de produtos biológicos. A CNI teve uma grande e forte atuação para a internalização deste tratado aqui no Brasil. O impacto desse tratado para o Brasil e para os negócios no exterior, decorrentes da agenda do meio ambiente, também se darão em algumas outras frentes. A imagem do Brasil no exterior. Consumidores, principalmente de países desenvolvidos, são cada vez mais exigentes e ligados à forma como os bens hoje são produzidos. Os avanços para a entrada em vigor do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, sabemos hoje que alguns países europeus se posicionaram negativamente, mas também, ao mesmo tempo, sabemos que o Parlamento Europeu mostra resistência e conhece bem as condições em que o Brasil trata o meio ambiente aqui. O avanço do processo de acessão do Brasil à OCDE. Nós sabemos hoje que dos 254 instrumentos da OCDE, 92 dizem respeito ao meio ambiente. O Brasil já aderiu à maioria, ainda que parcialmente. Por fim, nós acreditamos que há muita desinformação, tanto no Brasil quanto no exterior, sobre o que está ocorrendo no país e na Amazônia. Por isso, ações como essa de hoje devem cada vez ser mais importantes. Eu vou começar, então, o debate fazendo um questionamento para todos os nossos painelistas aqui, para todos os debatedores, para que vocês possam realmente conhecer o ponto de vista de cada um deles sobre a ótica hoje em que eles estão se posicionados na sociedade. Então, minha pergunta é o seguinte: como conciliar a conservação do meio ambiente e impulsionar o desenvolvimento econômico e social na região amazônica? Como atrair recursos internacionais para financiar as necessidades do desenvolvimento social e econômico na Amazônia? Como os avanços tecnológicos podem possibilitar novas e melhores aplicações do bioma amazônico e possibilitar soluções inovadoras para os novos modelos de negócios? Como o empresário, ou como o empresariado em geral, pode ser protagonista nisso? Dessa forma, eu passo a palavra, inicialmente, ao embaixador Carlos Lazari, para que ele nos posicione, então, sobre a seu ponto de vista aí. Por gentileza. O seu som não está funcionando. Obrigado, Abijaldi. Prazer muito grande estar com vocês. Enfim, uma honra aceitar esse convite. Queria também dar os cumprimentos ao embaixador Rubens Barbosa e ao professor Thomas Lovejoy. Eu sou diretor executivo da OTCA, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que nasceu no âmbito do aniversário de 20 anos do tratado em 1998. Como vocês sabem, esse tratado foi o resultado de uma visão muito oportuna, muito correta dos países amazônicos, na época liderados pelo Brasil e pelo Peru, e que permitiu a formação do único bloco socioambiental de países inteiramente dedicado à Amazônia. E os postulados do tratado, naturalmente, são a cooperação e o diálogo entre esses países. Cooperação sul-sul, mas também com uma porta de abertura para a cooperação internacional. E o tratado foi premonitório
ao criar a expressão desenvolvimento harmônico, que antecedeu em quase uma década o conceito de desenvolvimento sustentável, que só viria 8 ou 9 anos depois. E, na realidade, trata-se de um tratado que, ao mesmo tempo, consagra o respeito absoluto à soberania, mas reconhece que é preciso que os países trabalhem em conjunto para reduzir as assimetrias e poder avançar no desenvolvimento sustentável da região como um todo, né? E a premissa básica, como eu menciono, é dada pela geografia, ou seja, o bioma amazônico é um só, e, portanto, os países são condôminos desse bioma e deles se exige um esforço permanente de coordenação dentro dos países e regionalmente. Então, essa visão regional é muito importante. E o tratado e a organização trabalham para fortalecer essas políticas públicas de cada país em relação aos seus territórios amazônicos e harmonizá-las no âmbito regional, fazer com que, a partir da realidade geográfica, você tenha um trabalho de convergência e harmonização dessas políticas públicas. E, naturalmente, isso se faz através de uma agenda positiva. Então, a UTCA trabalha desde 2002, quando foi estabelecida efetivamente, 1998, 2002, com essa agenda positiva, no sentido de fortalecer as instituições nacionais, os seus quadros, e buscando com que os projetos que venham a partir do financiamento internacional e nacional se transformem em atividades permanentes. Então, atividades permanentes que tenham como horizonte, como norte, o fortalecimento dessas políticas até que elas sejam transformadas em políticas de Estado. Nesse trabalho de cooperação, que é muito feito regionalmente em cima das melhores práticas, o Brasil naturalmente uma referência muito importante, porque vários dos grandes projetos que eu vou mencionar em seguida têm como inspiração práticas já desenvolvidas no Brasil, seja pela Agência Nacional de Águas, seja pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E esse trabalho agora também da parte institucional é muito importante. Por isso que nós recebemos na UTCA com muita satisfação a reativação da Comissão Nacional Permanente de Cooperação Amazônica do Brasil, no âmbito do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é uma comissão que foi batizada de Comissão OTCA. Aliás, hoje, neste dia que nós estamos aqui conversando, a secretária-geral da UTCA está com o vice-presidente visitando a Amazônia, Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá, junto com vários outros embaixadores. Apenas uma palavra breve sobre a estrutura decisória no âmbito do TCA. São 3 níveis decisórios. O nível mais alto é o nível de chanceleres, há um segundo nível de altos funcionários das chancelarias, e o terceiro nível, que é o nível de consultivo, é formado pelos embaixadores em Brasília. A OTCA trabalha em vários pilares determinados pelo tratado. Então, esses pilares são recursos hídricos, nas suas 3 vertentes, né? Biodiversidade, um tema importantíssimo, que é a questão da bio e da bioeconomia. A OTCA tem uma larga experiência no trato de projetos com os povos indígenas, sobretudo povos indígenas em isolamento ou em contato inicial, e temas sociais, que é um tema novo inspirado pelos projetos desenvolvidos na Amazônia. Há outros temas importantes, como a infraestrutura, e um deles é um projeto que nós estamos retomando agora, que é o regulamento de navegação comercial pelos rios amazônicos, que envolverá todos os parâmetros de navegação comercial, mas também de navegação de turismo, com um enfoque
na qualidade da água, nas questões de dejetos, mas também com um olho muito importante nesse vetor do transporte para o desenvolvimento da Amazônia. Como se sabe, a Amazônia é interligada por uma rede, uma bacia imensa, e que, portanto, é mais do que natural que todo esse processo de desenvolvimento econômico sustentável tenha como eixo importante a questão da navegação pelos rios amazônicos. E outro norte importante de atividade da UTCA é a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos os projetos em curso na UTCA ou em negociação têm sempre alguns temas transversais, e o principal deles é a referência na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Eu mencionei alguns dos projetos que eu vou agora tocar muito rapidamente em função do tempo que nós dispomos. Né? O primeiro projeto era a área de biodiversidade, que é um projeto que está sendo financiado pela cooperação alemã e com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e tem como objetivo a construção e elaboração de um programa de diversidade biológica na Amazônia, com a priorização de ações estratégicas e a adoção de um marco de implementação dessas ações no âmbito regional, com prioridades estabelecidas pelos países. Uma informação científica com base na plataforma IPBS, então, é a Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, e um componente importante desse projeto é a informação, como eu mencionei, sobre boas práticas regionais para a conservação da biodiversidade. Esse é um dos projetos que tem a cooperação, como eu mencionei, da GIZ, que é a cooperação alemã, que está começando agora em 2020 e tem um horizonte de execução até 2022. Um outro projeto, que é uma segunda fase de um projeto muito importante, que é a formação da rede hidrológica amazônica, com o apoio da Agência Nacional de Águas do Brasil e da ABC. E a ideia é criar uma rede o objetivo, né, que já está em curso, é de criar uma rede de estações de medição hidrometeorológica que incorporem também uma rede regional de monitoramento da qualidade da água. A primeira fase desse projeto permitiu a instalação de 6 estações de monitoramento na Bolívia, no Peru e na Colômbia, e espelhando uma experiência brasileira e também gerando possibilidade de ampliação dessa rede. Então, esse é um projeto no valor de R$7 milhões, financiado pela Agência Nacional de Águas, que está em plena execução. Outro projeto é um projeto também da cooperação alemã, que envolve a gestão, monitoramento e controle das espécies da fauna e da flora silvestres. É um projeto de cerca de 10 milhões de euros, financiado pelo Banco Alemão de Cooperação Internacional, que é o KfW, e tem o objetivo de montar sistemas nacionais e regional de informação e gestão do conhecimento e também permitir a instalação em cada um dos países do licenciamento eletrônico do comércio, vinculado às janelas de comércio exterior, de controle de comércio exterior, como é o caso do Brasil, do Siscomex, né? Então, a ideia é fazer com que Suriname, Guiana, Bolívia e os demais países, juntamente com o Brasil, possam reduzir as assimetrias e terem todos um sistema de controle do comércio que vai permitir, na ponta da linha, um trabalho mais, digamos assim, mais eficaz de combate ao comércio ilegal dessas espécies ameaçadas de extinção.
Um outro projeto importante que eu tenho que mencionar, que é um projeto de 12 milhões de dólares. Nós estamos começando agora com uma agência das Nações Unidas, a Agência de Meio Ambiente, o PNUMA, que em inglês UNEP, e tem com recursos do Global Environmental Fund, o GEF, que Facility, e tem como agência executora a OTCA. E a ideia é montar um modelo inovador de governabilidade para a gestão integral de recursos hídricos, complementando aquele projeto da rede hidrológica que está sendo feito conjuntamente com a ANA, mas esse é um projeto que envolve toda a bacia amazônica. Construção de resiliência comunitária, proteção dos ecossistemas aquáticos, monitoramento e relatórios ambientais integrados, usando um sistema de indicadores e um sistema de informação integral para monitorar e avaliar o progresso da implementação geral do programa de ações estratégicas no âmbito da Amazônia. Nós acabamos de assinar também, na área de povos indígenas, um projeto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um plano de contingência para a proteção da saúde dos povos indígenas altamente vulneráveis e em contato inicial. Esse é um projeto que continua uma tradição da OTCA de trabalhar com o BID na área de povos indígenas em contato inicial ou em isolamento total. E a ideia é ter como objetivo, já estamos trabalhando, diagnósticos sobre a situação de saúde e como enfrentar o Covid-19 nos povos indígenas e nas regiões de fronteira, e para isso a gente vai usar também as boas práticas que estão sendo desenvolvidas em alguns setores pelo Ministério da Saúde e, sobretudo, a Secretaria de Saúde Indígena, e que aqui está sendo objeto de apresentação aos embaixadores nessa missão à Amazônia. E também um fortalecimento da capacidade de resposta articulada do serviço de saúde e o fortalecimento dos mecanismos indígenas de alerta antecipado, ou seja, através de sistemas de comunicação, de rádio, enfim. Isso tudo funcionará em projetos pilotos nas fronteiras do Brasil com Peru e Bolívia, na fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, áreas onde existem já alguma experiência, e também estão aquelas tribos indígenas isoladas que ser perto das áreas de fronteira. Portanto, um tema absolutamente essencial. Eu poderia continuar com vários projetos, mas eu vejo que o Abjaldo já está... Nós precisamos escutar os nossos dois convidados também aqui. Eu voltarei, se a gente tiver mais tempo, vamos voltar para detalhar um pouco mais. Achei muito rica essa sua apresentação, acho que tem que realmente ser cada vez mais publicada e divulgada aí para que todos saibam. Eu vou passar então para o embaixador Rubens Barbosa, para também dar a posição dele aqui, por gentileza. Boa tarde, Abjaldo, boa tarde a todos. Eu vou tentar responder à sua indagação. Como conciliar as preocupações com o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, atração de investimento e inovações? A Amazônia, hoje, é o centro das atenções quando se fala em política ambiental aqui no Brasil, do ponto de vista externo, porque esse painel é sobre a Amazônia e a relação internacional. Isso coloca a resposta à sua pergunta do lado brasileiro, porque para conseguir atrair investimentos e inovação e conciliar o meio ambiente com políticas de desenvolvimento sustentável, dado o fato de que a política ambiental é uma política global, tudo isso tem que ver com a percepção externa dos países sobre o Brasil. Então, a resposta à sua pergunta é que vai depender das políticas que o governo brasileiro implementar dentro desse contexto internacional
em que o meio ambiente hoje passou a ser um tema global e o foco dele é a Amazônia. Nós estamos vendo isso na Europa, agora, quando foi apresentado pela União Europeia uma proposta de reconstrução depois da pandemia, nós estamos vendo que dentro das políticas econômicas para a reconstrução da Europa tem um papel importante, prioritário, a preocupação ambiental. A mesma coisa agora nos Estados Unidos, se o candidato Biden ganhar as eleições, como parece que está se encaminhando para isso. No projeto econômico de reconstrução do governo da economia americana, também está centralmente a política ambiental. Isso já está tendo consequências para o Brasil. E nós estamos revivendo agora o mesmo fenômeno que aconteceu na década de 70, 80. Na década de 70, 80, durante os governos militares, nós tivemos o mesmo problema em relação à Amazônia. Queimadas, destruição, problemas com Yanomamis. E o governo, naquela época, adotou uma política defensiva e procurou, inclusive com o slogan, não integrar para não integrar, procurou ocupar a Amazônia, sair a Transamazônia, uma série de projetos. Agora, depois desses anos todos, em que o Brasil tinha recuperado a credibilidade, e o marco disso é a Conferência do Rio 92 e depois o Rio +20, nós voltamos a ser foco de preocupações no exterior, porque, como eu disse, meio ambiente, mudança de clima passaram a ser preocupação global. Não é uma questão contra o Brasil, é uma questão de que o mundo inteiro, uma grande parte do mundo, percebe que, para evitar o aquecimento do planeta, é necessário a preservação de florestas e outras medidas para reduzir o efeito das emissões de gás. Então, com isso, nós voltamos a ter o mesmo problema que a gente teve na década de 70 e 80, que levou 20 anos para nós superarmos até chegar na Rio 92. De 92 até aqui, o Brasil foi protagonista de todos os acordos de meio ambiente, de mudança de clima, de proteção de florestas, enfim, todos os problemas de biodiversidade, tudo o Brasil teve uma participação importante. E, portanto, até aqui, até o ano passado, o Brasil estava bem na fotografia. A partir da mudança das ênfases da política de meio ambiente e a partir do momento em que atos ilegais na Amazônia, no desmatamento, nas queimadas, no garimpo e no tratamento das comunidades indígenas, a partir da percepção externa de que essa política não ajudava a preservar a Amazônia, passou a haver toda essa grita no exterior para que o Brasil mude a sua política para justamente propiciar novas ações de desenvolvimento sustentável, atração de investimento e de inovação. Então, eu acho que nós temos que pensar em como o Brasil se ajustar a esse novo mundo, porque na década de 80, quando houve a primeira grande crise ambiental aqui no Brasil, com repercussão no exterior, a sanção era política. Agora não. Agora entraram em função dois grandes fatores, dois elementos novos. Primeiro, a figura do consumidor, que não tinha uma força que tem agora na década de 80. E a segunda é uma mudança na negociação de acordos comerciais. Hoje, em qualquer acordo de negociação de acordo comercial, existe uma influência muito grande da política ambiental. E nós vimos isso no acordo que o Brasil e o Mercosul acabaram de assinar com a União Europeia. Há um capítulo todo lá de desenvolvimento sustentável, em que o Brasil e o governo atual
passaram a reconhecer todos os acordos anteriores que foram negociados pelos governos anteriores e têm obrigação contratual pelo acordo de cumprimento desses compromissos. Inclusive, outros da ONU, da OIT, até uma famosa resolução aí 169, que protege as comunidades, os interesses das comunidades indígenas. Então, essa atuação do governo e do setor privado passaram a ser cruciais para a defesa dos nossos interesses. Eu não vejo isso como muitos veem a Amazônia dentro de um contexto geopolítico, em que a questão da soberania é discutida, em que o papel dos militares também é discutido, já que hoje, com a GNO, eles estão mais presentes do que sempre estiveram na Amazônia, e a questão da preservação da biodiversidade, que também é uma questão de soberania, porque hoje, com os excessos que ocorrem e a saída não controlada da riqueza da biodiversidade, é muito importante para o Brasil. Então, o que fazer? E aí passo na parte final, mostrar, na minha visão, o que pode ser feito. De um lado, a ação do governo, e de outro, a ação do setor privado. O governo reativou o Conselho da Amazônia, que é muito importante, porque aí estão chegando propostas. Nós mesmos, o meu Instituto de Relações Internacionais, o Instituto Escolha, levamos ao governo, ao vice-presidente, uma proposta de bioeconomia na Amazônia, que responde a essas perguntas que foram feitas, porque tem preocupação com os 25 milhões de habitantes da Amazônia, tem preocupação com a produção, tem preocupação com a oferta de produtos da Amazônia e tem preocupação com a infraestrutura e o empreendedorismo aí na Amazônia. Então, o setor privado já está reagindo, nós vimos aí entidades financeiras, bancos internacionais e nacionais se mobilizando para apresentar propostas para que haja essa conciliação entre desenvolvimento sustentável e a preservação da Amazônia. E, do lado do governo, nós estamos vendo o interesse do Conselho da Amazônia em recuperar a credibilidade do Brasil, porque, como fala o vice-presidente, nós temos que mudar a narrativa, nós temos que recuperar a credibilidade e nós temos que produzir resultados das políticas econômicas, das políticas implementadas pelo governo na Amazônia. Então, é muito importante a gente ter presente esse fato. Quer dizer, nós não vamos evitar a ação internacional, que agora pode ser engrossada com a ação norte-americana junto ao Brasil, nós vamos poder evitar se nós não tomarmos soberanamente medidas para proteger a Amazônia, evitando esses ilegais todos que são denunciados. Nós não estamos sendo pressionados para mudar de posição, para fazer isso ou fazer aquilo. Nós estamos sendo lembrados que o Brasil assumiu compromissos internacionais que devem ser cumpridos e que nós mesmos temos que lembrar que esse não compromisso dos acordos assumidos na Amazônia, na preservação da floresta, são ilegais e cabe ao governo não só fiscalizar, mas como reprimir atos ilegais. Se nós fizermos só isso, vamos recuperar a credibilidade, vamos restaurar a posição protagônica do Brasil nas negociações internacionais, mas isso tem que ser uma decisão brasileira. Não é porque estão pedindo de fora que nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso porque nós temos que reconhecer que isso é importante para o Brasil, porque, ao contrário da década dos 80, e eu mencionei o fator do consumidor e da mudança das negociações comerciais, agora passa a ter sanções
que não existiam na década de 80. E as sanções serão comerciais, com restrições, inclusive através do setor privado do exterior. Nós estamos vendo aí supermercados na Grã-Bretanha colocando restrições a produtos agrícolas brasileiros. E também não só produtos agrícolas, frutas e carne, soja, mas também estamos vendo movimentação do setor financeiro para restringir empréstimos ao Brasil, caso essas políticas não sejam alteradas e que podem afetar projetos de interesse nosso. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa questão é uma questão de soberania brasileira, do governo brasileiro, de tomar as medidas que reprimam e eliminem os atos ilegais da Amazônia e, com isso, nós evitarmos as sanções internacionais, nós voltaremos a cumprir os acordos internacionais que nós assinamos e foram ratificados agora pelo acordo Mercosul-União Europeia, e o Brasil vai poder gozar, de novo, de financiamentos internacionais, de restabelecer o acordo, o convênio entre o Brasil, a Alemanha e a Noruega, de financiamento para a Amazônia também. E aí seria o começo, um turning point, né, uma virada nessa política para nós recuperarmos a credibilidade no exterior. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Vamos passar agora a palavra para o professor Thomas Lovejoy, com os comentários dele, por gentileza. Share in this panel with Ambassador Lazari and Ambassador Barbosa, old friends and partners in sustainable development for no desenvolvimento sustentável. Então, eu gostaria de prover uma perspectiva científica sobre como a Amazônia funciona e como ela está ligada ao clima de todas as regiões amazônicas e como todos os países da América do Sul, exceto o Chile. Então, se a gente puder botar o slide, por favor. Então, o que vocês vão ver é baseado na ciência brasileira, indo a 1975, e basicamente foi revelado que a umidade que vem dos trópicos na Amazônia, ele recicla 5 ou 6 vezes, e aí, quando ele chega nos Andes, ele vai diminuir a temperatura e ele cria o sistema de rios da Amazônia, rios aéreos. E se você vê, essa umidade move por toda a América do Sul, vai até o norte da Argentina, ela traz chuva para a agricultura no Brasil Central. Então, quando foi descoberto inicialmente, quando esse tipo de perspectiva geral não estava disponível, e agora está muito claro que os países amazônicos em conjunto devem gerir esse ciclo hidrológico e gerir também a Amazônia como um sistema. E é extraordinário, eu vou deixar na tela por mais alguns minutos, mais alguns segundos, mas quando primeiro descobrimos esse ciclo hidrológico, houve a questão de quanto desmatamento pode causar esse ciclo a ser degradado, ao ponto em que pode haver chuva insuficiente para manter essa floresta tropical, especialmente na Amazônia brasileira, no noroeste do Brasil. Então, qual seria o ponto da virada
para mudar o regime de vegetação e nessa parte da Amazônia. Então, é bem distante aí, acho que seria 40% de desmatamento. E foi difícil até imaginar, tirando, claro, de forma teórica, né? Dessa maneira que os acadêmicos adoram entrar. Mas duas coisas aconteceram desde os anos 70. Uma foi o poder da mudança climática, o poder crescente das mudanças climáticas e a extensão do uso de incêndios. Isso criou uma sinergia negativa com o desmatamento até o ponto em que nós estávamos ali onde o sistema todo poderia entrar em colapso. E por que eu digo isso? Bom, nós estamos vendo sintomas, seca sem precedentes a cada 4 ou 5 anos, a seca sendo um mês mais longo na Amazônia do Sudeste brasileiro, as espécies das árvores mudando sua composição na direção de espécies que não toleram condições tão úmidas. Então, esses são os primeiros sinais da convergência da Amazônia, da Sudeste da Amazônia mudando para algo parecido com uma savana, que seria uma grande perda da biodiversidade para as pessoas que vivem lá, perda de carbono e também afetaria os ciclos hidrológicos, a contribuição desses ciclos hidrológicos para a umidade em todos os países da América do Sul, tirando o Chile. Então, a boa notícia é que vocês podem criar uma margem de segurança e o fato de que não tenhamos não esteja mais avançada essa degradação é porque 23% das áreas desmatadas na Amazônia brasileira de alguma forma, está em alguma forma de recuperação. Então, isso nos dá a chance bom, todos nós estamos interessados nesse tópico, claro. Todas as nações soberanas da Amazônia então estão querendo trabalhar de forma colaborativa. Então a gente pode tirar esse slide da tela. Então essa é uma das coisas que temos que pensar em relação ao desenvolvimento sustentável. Outra coisa é quais tipos de atividades econômicas são compatíveis com o desenvolvimento sustentável. E basicamente já foi dito que são aqueles que se relacionam a ter a floresta em pé e rios com grande fluxo. E é perfeitamente possível fazer uma grande variedade de coisas dentro disso tudo, se a gente puder pensar de forma criativa. Então, temos que tomar cuidado com os tipos de infraestruturas que são estabelecidas. Se você precisa ter uma rodovia num lugar específico, mas você quer diminuir o desmatamento e colonização espontânea, você pode construir como a Avenida Imigrantes de São Paulo. Você pode construir como uma rodovia elevada. E eu acho que no final das contas, se você fizer a avaliação econômica, não será muito mais caro construir uma rodovia elevada e mantê-la se o custo de manutenção for tão baixo. Mas no final, eu gostaria de jogar uma ideia aí para todas as nações amazônicas, talvez para engajar-se nessa ideia. Bom, a primeira é, vamos ver, vendo os recursos biológicos da Amazônia como uma fonte verdadeira de riqueza. Há uma indústria de aquicultura na Amazônia já cada vez mais crescente, mas ela precisa aumentar em escala. Se ela não puder aumentar em escala, eu acho que o tambaqui e o pirarucu vão ser... aliás, se aumentar em escala, o tambaqui e o pirarucu vão ser tão conhecidos como o salmão e o bacalhau no mundo. E como eu gosto de falar, para valorizar a Amazônia
por seu carbono é como valorizar um chip de computador pelo seu silício. E há tantos segredos na biodiversidade da Amazônia que pode fazer coisas, por exemplo, como coisas que já aconteceram, que lideram a criação de uma nova classe de fármacos, de novas formas de inibidores para cuidar de hipertensão, que centenas de milhares de pessoas, de milhões de pessoas usam no mundo. Então, eu pensaria que, no fim das contas, algumas pessoas falam de um MIT da Amazônia, algo em parceria com a indústria, para explorar a biodiversidade em todo esse potencial. Porque a resposta, no final, é que toda essa biodiversidade represente, basicamente, uma biblioteca viva para ciências e que as espécies têm esses desafios e problemas que podem revolucionar as ciências, especialmente as ciências médicas. Então, internacionalmente, eu tenho certeza que as nações soberanas vão querer se engajar com o Brasil, e mais até do que já fizeram no passado. Nós temos um exercício colaborativo para avançar o futuro sustentável para a Amazônia, para todos os países que se beneficiam de sua umidade e para o futuro do Brasil e o bem-estar dos seres humanos em geral. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu acho que realmente é uma riqueza muito grande que nós temos. A Amazônia, realmente, pelo que o senhor falou aqui, é aí como se fosse praticamente um Vale do Silício que será a ser explorado. Isso está muito combinando com todos os pensamentos aqui também. O Lazari, o embaixador Carlos Lazari, mencionou sobre o trabalho que está sendo feito em todos os países da região amazônica. Isso, para nós, é muito importante para criar políticas públicas homogêneas e que o que se desenvolve num país seja também utilizado nos outros e que essa consciência seja formada de uma forma produtiva e cada vez mais alinhada aí com as exigências desse mundo moderno. O embaixador nos brindou aí com essa responsabilidade que nós temos hoje, que tem partir naturalmente do consciente brasileiro, de que nós temos que manter essa credibilidade, e essa credibilidade está naquilo que representa toda essa riqueza que o professor acabou de falar, de todo esse trabalho que a Ótica está fazendo aí, de trazer conhecimentos aí. Nós temos algum tempinho, eu gostaria só de rapidamente pedir ao professor Thomas Lovejoy que nos dissesse quais as principais convergências e diferenças de atuação público-privada que o senhor vê entre a Amazônia e os Estados Unidos, porque o senhor tem um trabalho muito grande nos Estados Unidos e aqui na Amazônia. Quais essas convergências e diferenças na atuação público-privada para a preservação ambiental no Brasil e nos Estados Unidos? Nessa comparação, quais as lições que o Brasil pode tirar? Quer dizer, aquilo que foi ou está sendo feito nos Estados Unidos, o que pode ser aproveitado para o Brasil? O que o senhor acha de, comparativamente, o que a gente poderia ter mais aí para acrescentar a toda essa riqueza que o senhor falou? Confine my answer pretty much to the scientific perspective. Eu vou usar a minha resposta de forma científica, vou usar a perspectiva científica. Trabalhando no Brasil desde 1965, eu me impressionei muito com o crescimento da ciência brasileira durante esse tempo todo. Então, houve alguns cientistas que são conhecidos agora no mundo todo. E eu acredito que eles poderiam estar engajados com cientistas de outros países amazônicos em um esforço colaborativo
para explorar a biodiversidade do seu país, dos seus países na Amazônia, e também fazer de forma em que não seja só catalogar coisas, seria também tentar compreender o papel que eles têm na floresta e o que esses papéis sugeririam, algo que pode ser de extremo lucro, né? Algo que pode ser muito lucrativo. E um exemplo que eu posso falar rapidamente, já que estamos aqui quase sem tempo, mas eu acho que a saúva, ela usa as folhas para uma fazenda de fungos, uma fazenda subterrânea. E claro, a gente não vai pegar árvores que já tenham fungicidas, né? As saúvas não vão pegar as árvores que têm fungicidas naturais. Então, utilizar isso, vocês podem descobrir um mundo de novos fungicidas, por exemplo, vendo como as saúvas agem. Obrigado. Muito obrigado. A gente vê que por aí a gente tem um começo muito rico e tudo. Eu gostaria, nós temos mais 5 minutinhos, eu gostaria de deixar para comentários do embaixador Rubens Barbosa, do embaixador Lazari, o que você mandaria como uma mensagem final para esse nosso painel aqui, essa nossa discussão, assim como o professor também, uma mensagem final rápida dentro dos 5 minutos que nós temos. Eu começo com o embaixador Rubens Barbosa, por gentileza. Olha, eu acho que esse debate e muitos outros que nós estamos tendo aqui coloca a Amazônia, pela primeira vez na nossa história, no centro das preocupações políticas, econômicas e sociais da nossa vida. Eu não me lembro, em nenhum momento, a Amazônia ocupar tanto espaço nas discussões, nas preocupações e nas ações, tanto do governo quanto do setor privado. Eu acho que isso é uma coisa positiva, porque nós reconhecemos a importância da Amazônia, o tamanho da Amazônia, a riqueza da Amazônia, mas ficava muito no discurso. Agora, porque nós estamos sendo provocados, nós estamos reagindo. E eu acho que estamos reagindo positivamente. Eu sou positivo nesse momento. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, até por uma questão por pragmatismo, nós vamos mudar de posição, porque isso interessa ao Brasil, interessa ao setor privado, interessa a todos. E interessa, sobretudo, aos povos, às pessoas, aos 23 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Isso, pela primeira vez, nesse passado recente, está sendo reconhecido. Isso é um fator muito positivo e eu acho que nós temos que capitalizar politicamente sobre isso. Lazari, por gentileza. Obrigado. Eu vou falar muito rápido, desculpa aqui a introdução. Eu queria apenas dizer que quem mora no Acre, Rondônia e Amazônia Ocidental entende bem o que é a dimensão regional dessa questão. Eu queria só complementar o que disse o embaixador Rubens, de que a dimensão regional ela aporta positivamente a dimensão nacional, tanto do ponto de vista da imagem do Brasil lá fora, porque não dá para pensar na Amazônia apenas. O Brasil é uma parte muito importante da Amazônia, mas a questão regional, a meu ver, é fundamental. Não nos esqueçamos que o Brasil na Amazônia, ao contrário da Bacia do Prata, nós estamos águas abaixo, a jusante. Os outros países estão a montante. Então, quem mora em Porto Velho e lá em Rio Branco, sabe bem o que é o regime de águas, conhecer bem o regime de águas. Então, por isso é que nós estamos colocando uma sala de situação da rede hidrológica amazônica na OTCA neste momento. Estamos na fase já de construção do espaço com a tecnologia da ANA. Então, isso que eu queria dizer é que essa questão da dimensão regional é importante para diluir percepções negativas, diluir no conjunto de todos os condôminos da Amazônia, mas também mostrar para a opinião pública nacional o que se faz regionalmente, que os países, nas suas narrativas, nas COPs de câmbio de clima, nos diálogos com a União Europeia,
com e outras agências de cooperação internacional, não só possam mostrar o que fazem nacionalmente, mas, sobretudo, que colocam na sua equação a dimensão regional, porque a Amazônia é uma coisa só. E é isso que a gente está tentando mostrar para o fundo que está sendo criado pela União Europeia, na esteira das reuniões do Pacto de Letícia, e também o fundo que está sendo criado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para ações regionais na Amazônia, ao lado de ações nacionais. Então, essa era uma mensagem que eu queria deixar, no sentido de que a dimensão regional é absolutamente fundamental quando você lida com a Amazônia no desenvolvimento sustentável. Obrigado. Obrigado. Professor, gostaríamos de olhar a sua mensagem final, os seus conselhos agora aí, para que a gente possa encerrar o nosso painel aqui. Por gentileza. So what I'm taking from this panel, O que eu tomo desse painel, e nas sábias palavras dos meus distintos colegas, é que nós estamos num momento de grandes oportunidades para a Amazônia como um todo, e para o Brasil é o país-chave, é a pedra fundamental, a pedra angular aí disso tudo, no ciclo, em relação ao ciclo da Amazônia. E a sensação que eu tenho é que, cientificamente e economicamente, haverá interesse do mundo todo em colaborar com qualquer plano internacional tenhamos, que possamos fazer existir, né? Muito obrigado. Bom, estamos finalizando. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Foi muito importante para todos nós aqui, para todos que nos escutaram, que nos assistiram aqui, ver o potencial que existe na região amazônica, o potencial que nós temos para que o Brasil realmente se reconstrua, assim como os outros países estão imaginando um futuro mais promissor, utilizando desse potencial tão grande que é a riqueza da Amazônia, no seu potencial de natureza e de bioclima. Muito obrigado e agradeço a todos pela atenção aqui dedicada. Muito obrigado. Boa tarde.